Ok. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Então, dia 11 de janeiro, a gente está trabalhando o ponto 10 e ontem nós paramos justamente onde iríamos começar grupo econômico, um assunto muito recorrente em provas, em todas as fases, tá? Então, vamos ver com muita atenção aqui. Não é um assunto difícil, mas justamente por não ser um assunto difícil, a gente tem que dominar, tem que saber bem aí a caracterização, os requisitos, as consequências do grupo econômico, quais foram as novidades trazidas pela reforma trabalhista, e algumas peculiaridades, ok? Então vamos lá, né? Vocês já estão vendo aí minha tela. Ontem a gente terminou aí a análise da figura do empregador, né? Essa questão da despersonificação, assunção dos riscos, as hipóteses de relativização do risco empresarial, como força maior, fato do príncipe, isso aí a gente viu muito. Bom, então vamos lá, grupo econômico, tá? Ainda dentro da figura do empregador, tanto é que está aqui no artigo 2º da CLT, vamos fazer a leitura e a gente já começa a análise doutrinária. Bom, então aqui o artigo 2º, pessoal, nós temos uma grande novidade trazida pela reforma trabalhista. Todos sabem que antes de 2017, nós tínhamos apenas a possibilidade, reconhecida pelo TST, inclusive, de formação do grupo econômico apenas o grupo econômico vertical ou hierárquico. O TST não aceitava, no âmbito urbano, a formação do grupo econômico horizontal ou por coordenação, o que era permitido apenas no contrato de trabalho do rural. Mas a reforma trabalhista ampliou as possibilidades de caracterização do grupo econômico, e aqui é mais um exemplo de um ponto muito positivo da reforma trabalhista, né? Só para contrariar aqueles que dizem que a reforma só foi ruim. Então vamos lá. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração. Então, nessa primeira parte aqui, ó, direção, controle ou administração, nós temos a figura do grupo econômico vertical ou hierárquico. Então, quando há uma empresa mãe controlando as demais. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, e aqui nós temos, então, o grupo econômico horizontal ou por coordenação, já que nenhuma manda na outra, então não há empresa-mãe, integram grupo econômico, serão solidariamente responsáveis. Ok, isso não tem nada de novo quanto à responsabilidade solidária mesmo. Agora nós temos uma outra mudança significativa aqui, ó, pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Houve uma mudança aqui nessa expressão, tá? Antes da reforma trabalhista, falava-se das obrigações da relação de trabalho, não falava-se decorrentes aqui. E a gente vai ver que isso acabou aumentando uma controvérsia que já tinha sobre a solidariedade dual. Eu vou falar logo mais. O parágrafo 3º vai dizer que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Por que a reforma trouxe isso? Porque antes tinha algumas turmas do TST que entendia a caracterização do grupo econômico pela mera identidade de sócios. Então, foi uma intenção da reforma de derrubar essas posições. Então, agora não basta a mera identidade, precisa aqui de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta. Nós analisaremos esses requisitos. E, pessoal, já vimos lá na Lei do Trabalho Rural que há muito tempo prevê a figura do grupo econômico por coordenação, tá? Então, eu coloquei aqui o artigo do rural, mas não há nada de novo. Então, o que aconteceu? A reforma trabalhista agora passou a prever a caracterização do grupo da mesma forma do que já havia para o rural. Pois bem, você tem que ter em mente o seguinte: para que serve a figura do grupo econômico?
O grande objetivo é esse aqui, ó, ampliar as possibilidades de recebimento do crédito obreiro. Quanto mais empresas ficarem responsáveis, maior a chance desse cara receber. E é importante dizer também, ainda que ele nunca tenha prestado serviço para as outras pessoas do grupo, tá? Todas serão solidariamente responsáveis, ainda que o empregado não tenha prestado serviço para as outras empresas do grupo. Elas são grupo econômico, ponto final. Eu não preciso, para que todas as empresas respondam, que o empregado tenha prestado serviço para todas, ou para mais de uma. Tá claro isso? Isso é importante, porque muita gente acha que não, só vai ter responsabilidade solidária se ele efetivamente prestou serviços para mais de uma empresa. Não, não precisa desse requisito, tá? Eu vou até destacar aqui em amarelo isso. Beleza. E aqui nós temos, então, a principal súmula sobre o tema, na qual o TST acolhe aqui a ideia ou a teoria do empregador único, certo? Então, o que vai dizer? Que a prestação de serviços a mais de uma empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, no mesmo horário de trabalho, não caracteriza mais de um contrato de trabalho. Então, vamos lá. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada, cuidado com isso, durante a mesma jornada, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrato. Então, vamos lá. Nada impede que as diferentes empresas firmem mais de um contrato de trabalho. Não tem problema nenhum. Isso aí vai ficar a critério do empregador. Mas se a empresa não assina a CTTS com vários contratos, cada uma para uma empresa, isso não vai mudar nada. Nós estamos aqui falando de empregador único, certo? Eu já vou enfrentar essa situação aqui com vocês, ó, durante a mesma jornada. Porque o que acontece se o empregado presta serviços para outras empresas do mesmo grupo econômico fora do horário de trabalho? Aí nós vamos ter que analisar o seguinte: se ele está exercendo as mesmas funções ou funções distintas. Isso vai ter consequência, tá? Bom, acredito que não haja muita dúvida aqui em relação ao teor da súmula, né? Então, o TST acolhe a tese do empregador único. Beleza, pessoal. Bom, agora a caracterização do grupo econômico. Nós temos aqui o que o Godinho chama de abrangência objetiva, tá? A abrangência objetiva é o seguinte: o grupo econômico que nós estamos estudando aqui é para fins trabalhistas, óbvio, tá? E é importante você saber que para a caracterização do grupo econômico trabalhista não se faz necessários os mesmos requisitos para a caracterização do grupo no direito empresarial ou no direito civil, certo? Então, não adianta a empresa vir dizendo, não, eu não tenho, perante o direito civil não há grupo econômico, nada disso, tá? Pouco importa. Então, não se faz necessário uma prova por escrito. É claro que se tiver uma prova por escrito está muito mais fácil, mas é possível a prova do grupo econômico aqui até de forma verbal, tá bom? E aqui ele cita alguns exemplos: holdings, consórcios, pools, tudo isso aqui no direito empresarial precisa estar formalmente constituído. Aqui no direito do trabalho, não. Você pode reconhecer independente disso, tá? Agora vamos lá, abrangência subjetiva. Quando eu falo em abrangência subjetiva, a questão é a seguinte: que tipo de empregador pode compor um grupo econômico? São só empregadores que exercem atividade econômica ou também empregadores, por exemplo, sem finalidade lucrativa, certo? Há esse problema. Vamos lá, nós temos duas grandes posições aqui, certo? A posição majoritária na doutrina e a posição do TSP. Vou citar aqui doutrinariamente Homero Batista e Maurício Godinho Delgado. O que eles vão dizer? Que só pode compor grupo econômico
realmente empregadores que desenvolvam atividade econômica, né? Porque o próprio nome do Instituto diz, é um grupo econômico, tá? Então, essa é a posição que o Godinho defende, o Homero defende. Então, não seria possível, na visão desses autores, que, por exemplo, vamos pensar aqui, uma universidade, quer dizer, uma igreja, tem ali uma igreja e ela tem uma outra instituição, e formar grupo econômico com essas duas. Não teria como, tá? Porque seria um paradoxo, né? Agora, a única situação que seria possível uma instituição sem finalidade econômica, que não exerce atividade econômica, compor um grupo econômico, é quando ela está atuando em conjunto, com interesse integrado, com uma empresa que tem atividade econômica. Por exemplo, é muito comum você ver grandes empresas que têm as suas fundações, que têm as suas instituições sem finalidades lucrativas. Banco faz muito isso, né? Então, nesse caso, se eu tenho uma empresa que exerce atividade econômica, atuando junto com uma que não exerce atividade econômica, nesse caso é pacífico, que poderia haver a formação do grupo econômico, tá? Essa é uma posição. A segunda posição, que é a do TST, vai dizer que pouco importa se os componentes do grupo econômico exercem ou não atividade econômica. O TST admite esse tipo de grupo econômico sem ser econômico, né? Bom, então a outra coisa, massa falida, as entidades despersonalizadas, pacífico também, pode compor o grupo econômico. Enfim, não é o fato dela estar em recuperação judicial ou, enfim, em qualquer outra medida de recuperação que ela vai perder a sua natureza de exercente de atividade econômica, tá? Bom, então aqui, olha, a figura do Estado também não tem como, certo? O Estado não tem como compor o grupo econômico. Ele fala que é o Estado e demais entes estatais, como também o empregador doméstico. Não tem jeito, né? O empregador doméstico realmente não há condições. Podem participar de grupo econômico profissionais liberais? Sim, não tem problema nenhum, tá? Não é só empresa. Uma pessoa física, uma pessoa natural pode compor grupo econômico, tá bom? Ok. Aí eu coloquei que a posição dele não se alinha com a do TST, veja. Ó, entidades sem fins lucrativos, possibilidade. Ó. Não há como afastar a aplicação do parágrafo 2º às instituições sem fins lucrativos, pois a ausência de finalidade lucrativa não inviabiliza a formação do grupo econômico. Há precedentes da SDI. Eu confesso que eu concordo com o TST. Sabe por quê? Nós temos que fazer aquela diferença que nem o Godinho fez e nem o Homero fez no livro, que é a diferença entre atividade sem fins lucrativos e atividade não econômica. Veja, o empregador doméstico, ele não exerce atividade com fim lucrativo e também não exerce atividade econômica. Então, realmente, quando a gente pensa no empregador doméstico, não seria possível. Mas eu tenho uma série de entidades que movimentam milhões de reais e que não têm fins lucrativos. Pense, eu já falei para você, a faculdade que eu formei em Uberaba é gigante, é gigantesca. Não sei, imagine, e ela tem várias outras atividades. Então, como não dizer que uma instituição desse porte não possa compor um grupo econômico? Eu entendo que ela pode compor um grupo econômico porque ela exerce atividade econômica, embora não tenha finalidade lucrativa. Quando a gente pensa no Estado, o Estado também não tem como, né? Porque a não ser as entidades, as empresas estatais, tá? Aí é possível, suas subsidiárias e tudo. Mas, enfim, saiba aí, outro caso aqui, ó, a expressão atividade econômica, que fala CLT, ó, não tem o mesmo significativo que atividade lucrativa. Aquela é muito mais ampla do que a atividade financeira lucrativa. Aqui foi, ó, uma fundação da Vale do Rio Doce
não tem apenas fins lucrativos. Por consequência, não tem apenas fins lucrativos. Por consequência, a decisão da turma, ao concluir por não caracterizar o grupo econômico, porque não configurada a hipótese, acabou por aplicar mal o dispositivo, precedente aqui da STI, ó, embora um pouco antigo. Tá? Então, para as provas, pessoal, se vier numa prova objetiva, eu acho complicado, porque a matéria é controvertida na doutrina e na jurisprudência. Agora, se vier, eu recomendo vocês seguirem a posição da STI, né? Embora, a não ser que a questão fale doutrinariamente, você tem que ficar atento ao enunciado, certo? Agora, se claramente as reclamadas não exercerem sequer atividade econômica, não tem como mesmo, ok? E aqui ele coloca a ressalva, né, de que pode compor grupo econômico entidade sem fins lucrativos, desde que se integre a dinâmica de outras com finalidade lucrativa. Aqui não tem controvérsia, nem no TST, nem na doutrina. O Homero chama isso de grupo econômico híbrido, que tem pessoas que têm atividade econômica e outras não. Ok? Beleza, pessoal. Quanto ao Estado, já disse, né? Enfim, é uma exceção, mas as estatais podem formar grupo econômico, porque em relação a elas, nós temos preponderantemente a aplicação do regime jurídico de direito privado. É o que diz a Constituição lá no artigo 173, né? Vocês se lembram disso. Agora, uma exceção, ó, que é justamente essa. Se as próprias entidades estatais, aqui ele está falando não da sociedade de economia mista e da empresa pública, essas podem. Mas aqui, olha, ele fala que não haverá dúvidas de que o Estado poderia ter grupo econômico se eventualmente essa pessoa estatal assim se posicionar nos seus próprios estatutos. Tá? Então, aí não teria problema nenhum. Ok. Quanto ao nexo relacional, eu já expliquei. Vocês entenderam o que é grupo econômico horizontal e vertical? É isso que fala do nexo relacional. Beleza? Bom, então, essas são as duas correntes que existiam antes da reforma. Agora, com a reforma, acabou a discussão, porque admite-se um ou outro, beleza? Por simples coordenação. E aí, meus amigos, ele diz o seguinte aqui, ó, palavras abertas, de significado semântico muito abstrato. O parágrafo 3º do artigo 2º. Vamos lá. Não basta a mera identidade de sócios. Aí ele vem e coloca, o que precisa, então? Interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas. O que é isso? Né? Veja que são expressões muito abertas. A jurisprudência do TST e a jurisprudência dos regionais não explicam. Eles pegam lá eles pegam algumas características do caso concreto e dizem assim: bom, presente está o interesse integrado, a efetiva comunhão, enfim. Aí nós temos o seguinte: o Luciano Martinez foi a única doutrina assim que eu vi que tentou explicar isso, mas ainda assim de maneira bem tímida, porque realmente não tem como você explicar qual é a diferença entre interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta. Veja, se eu tenho atuação conjunta, vamos pensar, por exemplo, imagine, vocês conseguem pensar num caso em que há uma atuação conjunta, mas que não há uma efetiva comunhão de interesses? Pensem bem. Tem um exemplo muito bom aqui para vocês perceberem isso: a franquia. Pense o seguinte: a Beatriz aqui,
Beatriz, você vai abrir uma franquia do McDonald's, certo? Não há grupo econômico entre você, franqueada, e a franqueadora, que é a dona da marca Arcos Dourados. Por quê? Embora vocês estejam atuando conjuntamente no mercado, existem muito mais interesses contrapostos do que uma efetiva comunhão de interesses. Perceba que a franqueadora ela vai ficar te cobrando taxa de publicidade, ela vai ficar no seu pé para você seguir as regras. Então, muitas vezes, entre a franqueada e a franqueadora, há um conflito de interesses. Veja que é um contrato, cada um querendo lucrar mais que o outro, né? Então, a gente tem que trabalhar, tem que analisar muito bem, porque os três requisitos têm que estar presentes, embora sejam muito entrelaçados um com o outro. Veja que o Luciano diz aqui, ó, interesse integrado é a inclinação das empresas agrupadas com vista à satisfação agregada de suas necessidades. A efetiva comunhão de interesses, né, é a irrefragável. Ele trocou efetivo por irrefragável, quer dizer, não falou nada de novo. Aliança interesarial. Né? Mas lembre-se da franquia aqui, ó, que não há uma efetiva comunhão de interesse. Então, eu mudaria aqui um pouco as palavras do Luciano para dizer que efetiva comunhão de interesse é quando realmente não há nenhum interesse contraposto. E, de fato, quando você pensa num grupo econômico, não tem interesse contraposto. Não é? E atuação conjunta, que pode ser evidenciada mediante a concretização prática de um plano de ação. Aqui também lembre-se da franquia. A franquia tem atuação conjunta, embora não tenha efetiva comunhão de interesse. Tá? Vamos pensar num banco, no Banco Itaú e na seguradora ou na corretora do Banco Itaú. Né? Você consegue, embora sabendo que são conceitos muito próximos, mas dá para você notar que há uma atuação conjunta. Sim, vendem produtos um do outro. Vendem produtos um do outro. Né? A seguradora, o banco vende produto da seguradora, vende produto da corretora, né? Fora da corretora. A comunhão de interesses, me parece que sim, porque, ao fim e ao cabo, vai tudo dinheiro para um lugar só. E esse interesse integrado também. Então, assim, são conceitos muito próximos. Mas a CLT trouxe, né? Eu acho que quanto maior é a indeterminação de um conceito, mais ampla fica a margem para o juiz, no caso concreto, decidir com maior liberdade, né? Então, esses conceitos devem ser concretizados no caso concreto. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não basta a mera identidade de sócio. Aí vem a seguinte questão. Prevalece na doutrina, tá? Não tem julgado no TST sobre isso, de que, embora a identidade de sócios não seja suficiente para configurar o grupo econômico, ela é um forte indício. E, diante de um forte indício, Godinho, Homero, de novo, enunciados do Fórum de Processo do Trabalho entendem que há uma inversão do ônus da prova nesse caso, tá? Então, cuidado com esse reflexo processual, já que no futuro aí vocês estão fazendo sentença e isso pode vir. Então, se há prova no processo de que há identidade de sócios, o juiz poderia, no caso, então, distribuir de forma dinâmica esse ônus para atribuir ao empregador, ok? Mas veja, essa distribuição do ônus da prova tem que se dar no início da instrução, né? Você não pode também pegar a parte ali de surpresa. Mas é o que defende aí a ampla maioria da doutrina e, enfim, possivelmente a jurisprudência vai caminhar nesse sentido também. Tem uma decisão da SDI que saiu no informativo que eu achei assim um pouco estranha, mas está aqui, ó, antes da reforma.
O TST já entendeu que não é suficiente a configuração do grupo econômico a mera ocupação do mesmo espaço físico ou que os empregados prestem serviços a mais de uma empresa de forma concomitante. Veja, é possível, sobretudo depois da pandemia, que 3 ou 4 empresas ocupem o mesmo espaço físico, sem ter uma nada a ver com a outra. Não é? Então, realmente, a ocupação do mesmo espaço físico não geraria aí um requisito bastante para você dizer que tem grupo econômico. Agora, sim, quando você pensa em um empregado que no mesmo horário presta serviço para as duas empresas e também no mesmo espaço físico, já é muito forte, né? Mas tá aí, o TST entendeu que não, tá? Que não configura o grupo econômico. Então, realmente, pessoal, perceba que mesmo antes da reforma, a SDI já caminhava no sentido de se exigir outras evidências, como, por exemplo, a transferência de dinheiros entre contas dessas empresas, uma empresa pagando o salário do empregado da outra. Aí você tem que somar uma série de requisitos. Seria uma espécie de indícios, pessoal, formam convicções. Então, uma série de indícios geraria a convicção do juiz. Nenhum deles isoladamente é suficiente. Então, você sempre tem que analisar em conjunto. Ok? O que mais aqui? A questão da franquia eu já falei, que não tem grupo econômico. Então, alguma dúvida até aqui? Ok, vamos em frente. Bom, agora uma questão de direito intertemporal. Como eu falei para vocês, foi apenas após a reforma que o TST passou a admitir o grupo econômico por coordenação. Então, a jurisprudência que tem prevalecido é a seguinte: quanto às relações jurídicas encerradas antes da reforma, o TST não está aplicando o grupo econômico por coordenação, tá? Eu acho que nessa prova, pessoal, tem que ficar muito atento com os enunciados, porque pode vir, ele pode se retratar lá no enunciado uma situação em que o grupo econômico foi antes da reforma, acabou antes da reforma, e você vai lá e marca que é possível o reconhecimento do grupo vertical. Não, o TST não está aceitando. Tá bom? Dúvida aí, Ludmila? Tranquilo? Tá viajando na maionese ou não? Tá com sono? Toma um cafezinho aí, viu? Ok, então vamos lá. Nós já sabemos que o grupo econômico gera uma solidariedade. E a discussão é a seguinte: se é uma solidariedade dual, ou seja, ativa e passiva, ou se é uma solidariedade apenas passiva. Apenas passiva, ou seja, que beneficia só o empregado. Veja, primeira corrente, isso é controvertido, tá? Embora é controvertido na doutrina, o TST tem posição firme. Primeira corrente, a solidariedade exclusivamente passiva. Vai dizer o seguinte, que a solidariedade aproveita apenas ao empregado. Só ele pode se beneficiar dessa solidariedade. Desse modo, não seria possível a uma empresa, a outra empresa do grupo, exigir que ele preste trabalho para ela. Entende? Porque só seria algo que beneficiaria o empregado e não as empresas enquanto grupo. E aí, o que proibiria, por exemplo, a empresa B de falar para o empregado da empresa: vem aqui, vem para cá hoje que a gente está precisando de empregado aqui. Não seria possível, tá? Mas essa corrente é minoritária. Só que ela ganhou força com a reforma. Eu não sei por quê. Porque vamos pegar aqui a redação antiga da CLT, só para vocês verem, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, CLT. Quero pegar
o texto antigo e o atual para vocês verem. A diferença de redação, porque isso pode vir cobrando na primeira fase. Achei aqui. Beleza, vou compartilhar. Pessoal, cuidado com essa frase. Isso pode vir na primeira fase, ó. Tá vendo essa parte que está riscada aqui? Obviamente, a redação antiga. Ela dizia assim, ó, serão solidariamente responsáveis, ó, para os efeitos da relação de emprego, certo? Para os efeitos da relação de emprego. Aí vem a reforma e diz assim, solidariamente, não mais pelos efeitos, mas pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, trocou aqui. Trocou efeitos por obrigações. Na minha concepção, não mudou nada. Muita gente vai falar, não, agora é só para o empregado mesmo que vai beneficiar. Mas quando eu penso em obrigações decorrentes da relação de emprego, tanto o empregado como o empregador têm obrigações. Não vejo que essa mudança textual tenha alterado alguma coisa. E a doutrina fica falando isso, que essa primeira corrente ganhou força com a mudança. Eu não vejo dessa forma. Tá? Então, saiba que existe essa controvérsia. Mas prevalece a solidariedade dual, portanto, ativa e passiva. Então, todos os membros do grupo seriam, pois, ao mesmo tempo, empregadores e não somente garantidores, como quer a primeira corrente, né? E aí, isso fica consagrado na súmula 129, certo? A tese do empregador único. Então, aqui está a mudança. Trocou para os efeitos pelas obrigações. Beleza? Agora, uma coisa que é muito importante para a prova de sentença. Se vier grupo econômico, você tem que saber muito bem as consequências no contrato de trabalho. Tá? O que nós falamos até aqui, tudo muito simples. Isso aqui também é simples, né? Você não pode esquecer. Vamos lá, as consequências. Primeira grande consequência, accessio temporis. Ou seja, todo o tempo de trabalho que você prestar para uma ou outra empresa do grupo econômico vai contar como se fosse para a empresa do grupo, qualquer empresa do grupo. Então, por exemplo, eu trabalho para a empresa A do grupo. Aí eu sou mandado embora, né? Eu sou mandado embora e sou recontratado por outra empresa do grupo, pouco tempo depois, vai haver uma continuidade do contrato de trabalho. Tem continuidade, tem unicidade contratual aí. Ou então, eu termino o contrato de experiência com uma, aí sou mandado embora e faço o contrato de experiência com outro, fraude, justamente por conta dessa accessio temporis, tá? Então, a contagem do tempo de serviço é contado sucessivamente às diversas empresas do grupo. Outra consequência importante, olha, equiparação salarial. Como nós falamos aqui de empregador único, a equiparação salarial só pode se dar entre o mesmo empregador, nada impede que você indique como paradigma o empregado de outra empresa, desse mesmo grupo, basta que você tenha trabalhado ali com ele, né? Então, essa é uma consequência muito importante também. Outra consequência, pagamento de um único salário ao empregado por jornada normal concretizada, ainda que o obreiro esteja prestando serviço das distintas empresas. Isso é fácil, né? Não tem como ele querer receber 2 vezes o salário, tá bom? Natureza salarial dos valores habitualmente recebidos por outras empresas do grupo. Essa aqui também não tem muito segredo, enfim, não tem por que mudar a natureza salarial. E a extensão do poder de direção, claro, qualquer empresa poderá dar ordens a esse empregado. E interessante isso aqui também, ó, a transferência de uma empresa para outra, sem que isso configure violação ao artigo 468 da CLT, sem que configure alteração lesiva do contrato de trabalho. Tá? Vai ter uma situação interessante,
que a gente vai ver na jurisprudência envolvendo um bancário. Uma decisão até que me surpreendeu, a gente vai ver ela já já. Tá bom? Então, vamos lá. Esses são os principais requisitos. Agora, eu trouxe aqui, tem muita questão de grupo econômico envolvendo bancário. Eu não vou tratar de todas elas agora, vou deixar para falar quando a gente for estudar bancário. Mas uma delas eu já trouxe, que é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Integra a remuneração do bancário, vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho, e com consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Então, pessoal, o que está dizendo essa súmula aqui? É aquele caso típico, né? Você tem ali, eu sou caixa em um banco, né? Aí chega lá um cliente para, sei lá, pagar uma conta. Você não quer comprar aqui um título de capitalização? É o melhor investimento do mundo. Faça um título de capitalização e tal. Beleza, aí ele vende esse título de capitalização que pertence a outra empresa do grupo. O que acontece? Se ele receber uma comissão por isso, e aqui nós temos uma espécie de comissão, veja, isso integra a remuneração dele, ok? Isso não tem segredo. A natureza jurídica aqui é de comissão, tá? Não é de gorjeta, não é de prêmio, não é nada disso, é comissão. E comissão faz parte do salário. Beleza. Então não tem segredo. Agora tem uma situação muito diferente, que é a seguinte. Eu vou contratar aqui minha amiga Larice como bancária, tá? Larice, você vai ser bancária aqui do Banco Bradesco, tá bom? Aí veja, no seu contrato de trabalho, Larice, nós vamos estipular aqui um salário de R$3.000. Tudo bem. E dentre as suas obrigações como empregada, você, além de fazer o serviço que você vai fazer de caixa, você também pode ser solicitada a vender produtos de empresas pertencentes ao grupo. Então, isso já está no seu contrato. Tá? E o seu salário é fixo. Seu salário é de R$3.000. Tudo bem. Aí você assina o contrato. E aí você começa a vender produtos. Você está lá como caixa e começa a vender. Título de capitalização, seguro e tal. Eu indago. Nesse caso, você faz jus a diferenças salariais? Você tem direito às comissões por esses produtos que você está vendendo? Não. Muita gente confunde essa súmula 93 com essa situação. Né? Às vezes o empregado pede também acúmulo de função. O que a súmula 93 está dizendo não é que ele tem direito a comissões, não é isso. Se o salário dele é fixo, acabou. Ele pode vender R$1 milhão de título de capitalização, ele não tem direito à comissão. Então é diferente. O que a súmula quis proteger é aquela situação do cara que é comissionista, vende produtos de outra empresa e não tem reconhecido aqueles valores como remuneração. Então, eu trouxe aqui para vocês esse caso desse exemplo que eu fiz com a Larissa aqui agora. Ó, acúmulo de funções, venda de produtos não bancários, de empresas pertencentes ao grupo. O que o TST fala? Aplica o 456 da CLT. Isso está dentro das forças do empregado. Já estava no contrato, não tem alteração do contrato aqui. Ó. Então, o TST firmou o entendimento de que as atividades desempenhadas pelo empregado bancário na venda de produto de outras empresas do grupo econômico, tais como seguro, capitalização, previdência, é compatível com o rol de atribuições. Então, ele queria aqui acúmulo de função. 2020. Tem posição da SDI, ó. A sexta turma deu provimento ao recurso de revista para excluir da condenação as comissões deferidas ao reclamante pela venda de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Na hipótese, o banco obrigava os empregados, mediante imposição de metas, a venderem produtos como consórcio,
capitalização, de empresas coligadas. Então, ó, também ficou registrado que nunca houve promessa ou acordo do réu no sentido de pagamento dessas comissões. Então, aí não tem jeito. Isso está abarcado pelo 456. Ó, entende-se que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Tá? Então, aqui, ó, esse daí não reconhecendo o direito a essas diferenças salariais por acúmulo de função. Então, está entendida a diferença dessa situação para a súmula acima, né? Ok. A questão do enquadramento sindical, que nós discutimos, acho que no curso de jurisprudência, como fazer o enquadramento sindical de empregado que pertence a um grupo econômico. Nós temos duas grandes correntes. Uma que vai dizer que tem que ser o enquadramento sindical de acordo com a atividade preponderante do grupo, já que é um empregador único, que é a oposição do Homero Batista, e a posição da jurisprudência, que prevalece no TST tranquilamente, é o enquadramento de acordo com a atividade da empresa que ele está trabalhando. Ok? Isso é o que prevalece no TST. Então, não adianta o cara querer, por exemplo, a extensão de benefícios de normas coletivas da outra empresa do grupo, quando ele trabalha para empresa diferente, né? Outra consequência... bom, aí, claro, questão dissertativa, pessoal, sempre que eu falo que tem duas correntes, acho que ninguém aqui acho que não precisa falar, mas eu vou dizer por desencargo. Sempre que eu falar que tem duas correntes, é para questão dissertativa. Mas eu digo, a posição do TST é essa tem que seguir na objetiva, tá? Lembrei, a questão, eu falei, atividade preponderando do grupo para alguns e para o TST, atividade da empresa que ele trabalha. O problema, pessoal, é o seguinte, é quando ele trabalha para várias empresas ao mesmo tempo, cada dia em uma. Como fica nesse caso? Entende? Um dia eu estou na empresa A, outro dia na empresa B, ou às vezes no mesmo dia, vira aquela correria para baixo para cima, eu trabalho para todas do grupo. Aí, nesse caso, nós temos que realmente aplicar a atividade preponderante do grupo. Se for uma situação em que você não consegue identificar qual era a empresa que mais se beneficiava do trabalho dele. Ok? Então, a atividade preponderante do grupo. E aí, um outro problema. E se o grupo não tiver atividade preponderante? E o cara trabalha para todas empresas, como fazer? Aí, o critério é aplicar o enquadramento sindical da empresa que o contratou, que assinou a CTPS, certo? Ok. Então, aqui a jurisprudência do TST a respeito, dizendo que ó, o enquadramento sindical é feito com base na atividade preponderante da empresa a qual o empregado presta serviços. Tem um outro caso aqui, ó, que ele trabalhava, ele foi contratado por um supermercado, mas ficava trabalhando só na farmácia. O TST mandou aplicar o enquadramento da farmácia, para evitar fraude também, né, pessoal? Para evitar fraude. Às vezes eu contrato ele para uma empresa e coloco em outra que a norma coletiva é pior, ou vice-versa, enfim. Aqui, ó. O enquadramento da empresa está vinculado à atividade econômica efetivamente exercida. Cadê o caso da farmácia aqui? É esse aqui, ó. Ó, empregado de farmácia, ainda que localizado nas instalações de hipermercado, desempenha função com especificidade suficiente a autorizar seu enquadramento sindical diverso da atividade principal do grupo econômico. Então, realmente, o TST não aplica a atividade preponderante do grupo, tá? Ok. Aí aqui eu menciono os artigos do direito coletivo, do que é atividade preponderante, nós já vimos aqui, né? Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais convirjam,
exclusivamente em regime de conexão funcional. O problema é que, às vezes, como eu disse, você não consegue identificar a atividade preponderante. Aí nós vamos no parágrafo 1º, aqui, ó, que diz: quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades vai ter um enquadramento diferente, certo? Então, a mesma lógica você vai aplicar para o grupo econômico. Tranquilo? Estou achando que vocês estão meio viajando hoje, hein? Meio com sono. Vocês estão... Tá todo mundo cansado já, agora que vai começar a rotina até maio. Pode cansar, Tem um não. cronograma aí que a gente está usando que está tirando o couro da gente, assim. Um aí, qualquer. Aí você imagine eu fazendo material. Estou acabado. Acabado. Bom, beleza. Então nós já vimos. Eu estou cansado mesmo. Nós já vimos aqui o conceito de grupo econômico, os objetivos, a caracterização, né? Abrangência, o nexo relacional, solidariedade, enquadramento sindical. Essa parte é muito interessante. Tá? Isso é uma boa questão de segunda fase. Contrato único e acumulação de empregos. Na verdade, pessoal, eu até tinha pegado o livro aqui. Tem que achar aqui onde eu coloquei. Espera aí, só um minutinho, eu vou pegar o livro e mostrar para você. Achei. Esse livro aqui, é claro que vocês não vão ler para a primeira fase, chama Grupo... Opa, tá ruim aqui. Espera aí, deixa eu... Ué, esse aqui, ó. Grupo Econômico Trabalhista. Essa é a dissertação ou tese de doutorado, acho, do Edilton Meirelles, que é desembargador no TRT5. É o melhor livro de grupo econômico que existe. Vale a pena pegar para uma segunda fase e dar uma lida no sumário para ver pontos que vocês possam, talvez, aprofundar em grupo econômico. Mas essa questão é muito interessante. Então, tudo que eu vou falar aqui agora foi com base aí na doutrina dele, que é a seguinte: algumas situações podem acontecer no grupo econômico, certo? Vamos lá. Presunção de contrato único. Veja, primeiro ponto. Lembra que eu falei que a súmula fala na mesma jornada? Na mesma jornada, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? Só haverá presunção de contrato único caso não haja ajuste em contrato. Beleza, isso já está lá na súmula. Salvo ajuste em contrato. E ainda, a presunção somente prevalece quando a prestação de serviço ocorrer na mesma jornada. Tá? Então, por exemplo, eu não poderia... Nada impede o cara fazer hora extra, pessoal. 1 hora, 2 horas extras. Não é isso. Não é. Nessa situação, permanece o contrato único. É diferente quando, por exemplo, imagine aí, eu tenho 2 empresas do mesmo grupo econômico. Aí eu vou contratar o empregado. Eu contrato um empregado 8 horas para uma empresa e 8 horas para outra. E firmo só um contrato? Não pode. Aí realmente são 2 contratos. Realmente são 2 contratos. Tá? Ainda que as empresas pertençam ao mesmo grupo econômico. Tá bom? Então, essa é a primeira situação importante a ser dita aqui. Ó, se ele presta serviço em um determinado horário, das 7 às 15, para uma empresa específica, e posteriormente em outro horário, das 17 às 23, labora em favor de outra, tem-se, nesse caso, que a presunção de contrato único não se aplica, pois o trabalho não se desenvolve na mesma jornada. Ter-se-á, neste caso, considerada a existência de vários contratos, salvo ajuste em contrário, ou seja, se não houver pacto obrigando o empregado a prestar serviço para as diversas empresas do grupo,
em jornadas diversas, por meio de contrato único, presume-se a existência de vários contratos. Então, vamos pensar nessa hipótese que você tem no contrato dizendo, ó, você vai ter que prestar serviço em jornadas distintas. Se você entender pelo contrato único, isso vai ser pior até para a empresa, porque ela vai ter que pagar muita hora extra, né? Nesse caso. Mas ele entende que, se tiver ajuste, seria possível. Se tiver ajuste, mesmo em jornadas distintas, seria possível um único contrato. Mas tem que ter ajuste. Não tendo ajuste, essa prestação de serviço em jornadas distintas vai gerar 2 contratos de trabalho. Beleza. Agora vamos a essas situações aqui bem específicas. Vamos lá. Situação 1. Grupo celebra 2 contratos de trabalho com o mesmo empregado para que este preste os mesmos serviços em horários e jornadas distintas, ainda que em locais distintos ou para diferentes empresas individualmente consideradas. Aí ele vai defender que, nesse caso, presta atenção, mesmos serviços em jornadas e horários distintos. Ele entende que, nesse caso, há uma fraude. Por quê? Neste exemplo, a empresa faz isso para evitar a remuneração em sobrejornada, né? Situação, isso aqui não tem na jurisprudência, tá? É mesmo um pensamento doutrinário que pode vir cobrando aí uma questão. Agora, diferente aqui, olha, uma situação tranquila. Ó, eu celebro 2 contratos com o mesmo empregador para prestar serviços em 2 horários diferentes, em funções diferentes. Lembra do exemplo do professor, que durante o dia é advogado em uma empresa do grupo e à noite dá aula numa faculdade do grupo. Não tem problema nenhum, 2 contratos de trabalho. Beleza? Agora, uma situação que ele defende que haveria uma alteração ilícita do contrato. Quando você começa a prestar serviços para uma empresa do grupo só, tá? E 1, 2 anos depois, esse empregador começa a exigir com que você preste serviço para outras empresas do grupo. Se isso seria uma alteração ilícita do contrato. Veja o que ele diz aqui, ó. Apenas na hipótese de, desde o início, o empregado prestar serviços para mais de uma empresa, durante a jornada, será aceitável que uma só estipulação e, portanto, um só salário cubra todo o serviço realizado. Ocorrendo o inverso, vale dizer que a pactuação inicial obriga o empregado a dar o seu serviço a apenas uma empresa e, tempos depois, lhe sejam conferidas pela outra mais tarefas, dentro da mesma jornada, haveria alteração ilícita do contrato e o empregado faria jus aí a uma remuneração excedente. Só que aqui, pessoal, vocês têm que lembrar do 456, tá? Eu entendo que, se tiver dentro das forças do empregado, por que haveria uma alteração ilícita? Se aquilo está dentro das forças do trabalho, né? Mas dá para construir também, enfim, que há um acréscimo de trabalho, dá para defender também, dá para defender as duas coisas, tá? Vai ter que pensar aí, analisar o caso concreto direitinho, tá? Mas ficou claro o exemplo? A situação, a hipótese, né? Beleza. Agora, outras situações para encerrar aqui essa parte de direito material do grupo econômico. O empregado é contratado desde o início para prestar serviços para o grupo. Ah, ok, empregador único, não tem segredo. É o que nós vimos assim. O empregado é contratado para prestar serviços para apenas uma
Nesta hipótese, o empregado contratado inicialmente para prestar serviço para uma das empresas passa a laborar para outras. Ele defendeu ali que poderia gerar uma situação de alteração ilícita, né? Se desde o início eu sou contratado só para uma e depois começo a ter que prestar serviço para outras. E ele desdobra essa situação em duas. A situação na qual eu fui contratado para prestar serviço para uma empresa só. Primeira subhipótese. Na mesma jornada, realizando o mesmo serviço. Nós vimos, ele entende que a alteração é ilícita. Então, ele vai defender que, nesse caso, mesmo o contrato sendo único, o empregado teria direito a diferenças salariais. Tá? Mas eu coloquei a minha ressalva aqui do 456. Você vê se não é a situação aí do 456. Tá? Só haverá direito a diferenças salariais por acúmulo de função se houver a quebra do sinalagma contratual. Né? E opção número 2, na mesma jornada, realizando serviço diferente agora. Presunção de contrato único, com direito a diferenças salariais em razão da alteração ilícita do contrato. De igual modo, a depender do serviço diverso, também poderia se invocar o 456. Agora, por fim, pessoal, a terceira situação aqui. Ele é contratado para uma pessoa do grupo, aí depois ele passa a ter que prestar serviço para as outras, só que fora do horário inicialmente contratado. Nesse caso, também alteração ilícita, com a nulidade, inclusive, da alteração, com direito a horas extras. Né? Mas veja que todas essas situações são... Isso aqui tudo é praticamente a posição dele, dá para construir outras saídas, tá? É só para vocês terem ideia do que pode ser trabalhado em grupo econômico. Então, são questões bem intrincadas aqui. Esse 2.5 talvez seja o aspecto mais controvertido de grupo econômico. Aí ele fala aqui, ó. Então, aqui, em outra jornada, executando o mesmo serviço. Agora, em outra jornada, executando um serviço diverso. Aí ele defende a presença de 2 contratos. Tá? Enfim, é isso, grupo econômico. Aspectos materiais. Beleza? Então, é um dos assuntos mais importantes do direito do trabalho. Embora ali só realmente no artigo 2º tem grandes consequências. Né? E agora nós vamos abordar os aspectos processuais do grupo econômico. Beleza? Nem é assunto de direito material, mas, enfim, é importante já trabalhar aqui. Cerveja tá boa aí, Larissa? Cumprimento de sentença. Aqui nós temos o ponto mais controvertido atualmente em matéria processual. Durante muito tempo, o TST tinha a súmula 205. Foi cancelada. O que dizia a súmula 205? Que, para que a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico fosse executada ali na fase de execução, ela teria que ter participado da fase de conhecimento. Essa súmula foi cancelada. Depois que a súmula foi cancelada, o que começou a acontecer? O mero redirecionamento da execução. Redireciona, tem grupo econômico, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. Afinal, não é empregador único? Se é empregador único, uma das empresas já não ofereceu defesa? Não foi isso? Então, para que contraditório aí? Já foi cumprido o contraditório, era empregador único. Só que,
começou a ganhar força novamente a tese da súmula 205, em razão do artigo 513, parágrafo 5º do CPC, que diz o seguinte: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado, que é o caso do grupo econômico, do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Aí, beleza, começou a chover ação no TST, aliás, no STF, sobre isso. Porque defende-se que essa questão do empregador único seria para fins de direito material. Material. Nós estamos falando de uma obrigação material, né? Para fins processuais é diferente. E aí, meus amigos, em setembro de 2022, quer dizer, muito recente, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, tá? Reconheceu a repercussão geral da matéria. Então, muita atenção nisso aqui. Muita atenção nisso. Se vier uma questão de segunda fase, você vai ter que expor tudo isso que eu falei. Vai ter que dizer que o STF reconheceu a repercussão geral e, tendo em vista o perfil da banca, do concurso, você vai defender que não precisa participar da fase de conhecimento. Tá? Então, aqui, ó, tema 1232, possibilidade de inclusão no polo passivo da LIDE na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Isso é algo muito recente, setembro de 2022. Ok? Então, matéria altamente controvertida. A mesma coisa, até foi a Larissa que me mandou, eu lembro que nós discutimos isso esses tempos para trás, né? A questão do grupo econômico superveniente. Por exemplo, eu trabalhei para uma empresa, ali 5, 6 anos, saí, contrato de trabalho extinto, ok? Entro com a ação trabalhista está ali transcorrendo, e agora uma outra empresa passa a fazer parte do grupo econômico, daquela outra que eu estou processando. Quer dizer, essa outra empresa que entrou depois no grupo econômico pode ser chamada na fase de execução? Ou não? Entende? Fica mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Porque realmente, quando você pensa do ponto de vista do direito material, essa empresa não tinha nada a ver ali com a história. Nem tem como entender que era empregador único, porque ela nem era parte do grupo econômico, né? Então não dá para você dizer, não, a empresa que está sendo processada é empregador único, ela já ofereceu defesa por todas. Como por todas? Ofereceu defesa na época que a outra nem era do grupo. Entende? Então, essa mesma discussão aqui, a aplicação do 513, parágrafo 5º, ganha mais força ainda quando a gente pensa em grupo econômico superveniente. Tá? Aí o Homero coloca que a questão está em aberto, né? Realmente está em aberto. Agora o STF reconheceu a repercussão geral. Beleza? Então a primeira controvérsia processual era essa, do cumprimento de sentença. Segunda controvérsia, prova do grupo econômico. Como provar? Do jeito que quiser. Oral, documental. O que eu chamo a atenção aqui é o que eu já falei. A possibilidade de inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova em caso de sócios em comum. Você pode defender isso, que é o que tem prevalecido na doutrina. Depósito recursal. Importantíssima essa decisão, tá? O que prova, veja, o que prova que a tese do empregador único é só de direito material. O depósito recursal de uma empresa do grupo pode ser feito por outra que nem está no processo? O TST diz que não, tá?
Não. Então, ó, o TST atualmente entende que o depósito recursal, por ser garantido o juízo, deve ser efetuado pela própria parte, não se admitindo que seja efetuada por pessoa estranha à lide, ó, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. Então, quer dizer, há uma incoerência no TST, ao mesmo tempo em que fala, não, peraí, aqui, para fins processuais, não há empregador único, mas para responsabilidade trabalhista na execução há. Então, há uma incoerência, né? Depois, preposto. Bom, aqui perdeu sentido a discussão, porque nós sabemos que agora o preposto não precisa ser empregado, né? Não precisa ser empregado, então, enfim, uma empresa do grupo pode mandar para representar na audiência, enfim. Isso já vinha sendo decidido pelo TST desde 2014, ó, que as empresas de um mesmo grupo econômico podem ser representadas em juízo por preposto seja empregado de qualquer uma delas. E agora, por fim, intervenção de terceiros. O empregado ajuiza a ação contra uma empresa do grupo. É possível que a outra intervenha, peça a intervenção de terceiros, por exemplo, como assistente simples ou assistente litisconsorcial, ou não? Veja, esse tópico é interessante porque, do ponto de vista de interesse processual, há possibilidade de uma empresa do grupo defender a outra, certo? Por exemplo, eu não quero que essa verba seja reconhecida como salarial, enfim, eu não quero que a minha norma coletiva seja aplicada para esse empregado que é de outra empresa. Então, quando você analisa do ponto de vista de interesse processual, é possível, mas há uma questão. Se você fala, bom, o empregador é único, então você vai ter um empregador único que é terceiro, sendo que você já está processando outro do grupo, então há esse problema, tá? Quando se te perguntarem isso, você pode dizer, olha, do ponto de vista do direito material e processual, até há interesse e tudo, mas você vai ter que definir se a empresa do grupo que quer intervir é terceiro. Porque se não for, não tem como. Se não for, não tem como. Tá? Aí eu falo, ó, se o empregador é único, não pode ser ao mesmo tempo réu e terceiro interveniente. Beleza? Aqui um resuminho em mapa mental e a gente encerra o grupo econômico. Certo? Beleza. Alguma dúvida? Ficou alguma questão? Ótimo. Então agora a gente vai começar sucessão de empregadores. Beleza? Um tema também que diz respeito à responsabilidade trabalhista, tá? E a sucessão trabalhista nada mais é do que a atribuição de responsabilidade pelos créditos trabalhistas a uma outra entidade que passa a assumir o lugar da outra mediante a presença de alguns requisitos, como, por exemplo, a transferência de uma unidade econômico-produtiva. Mas existem outros requisitos que nós veremos agora. Tá? E o grande fundamento da responsabilidade trabalhista em relação à sucessora é exatamente o quê? Que nós já cansamos de ver: a intangibilidade objetiva do contrato. Segundo, o empregado liga-se não à pessoa, mas ao empreendimento, à empresa. Terceiro, a despersonalização do empregador. Então, são fundamentos aí que refletem na sucessão trabalhista. Tá? E lembrando que, do ponto de vista do sujeito passivo, o contrato de trabalho não é intangível, pode trocar à vontade o empregador. Beleza? Então, aqui vamos à leitura dos dispositivos, inclusive com 448A inserido pela reforma, né? Então, vamos lá. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não
afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 448A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448, eu esqueci de colocar o artigo 10 aqui, pessoal. Espera aí. Vou colocar aqui o artigo 10 também, que ficou lá no começo, eu esqueci de colocar. Artigo 10. Só para a gente ver aqui. Então, ó, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos. Bom, então, beleza. Aí, o que caracteriza a sucessão, então? Caracterizada a sucessão, as obrigações, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, aqui, pessoal, é aquela velha história. Quem está sucedendo adquire bônus e ônus. A conta vem junto, né? A conta vem junto. A empresa sucedida, então vamos lá. Em regra, perante o empregado, a empresa sucedida não responde mais, tá? Mas responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência, tá? Tranquilo, né? Todas as vezes que eu ouvir a palavra fraude, é solidária. Não tem nenhum caso que não vai ser. 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. A gente vai ver que não caracteriza sucessão trabalhista a aquisição de unidade econômico-produtiva em asta pública e muito menos em processo de falência, tá? Então, de certo modo, a única coisa que está dizendo aqui é que os créditos trabalhistas eles permanecem rígidos. A única coisa que está dizendo, o que você precisa ter em mente ao ler o 449 é que não vai passar para quem comprar o negócio. É isso. Esse débito não vai passar. Então, os direitos oriundos da existência do contrato vão subsistir. Aqui, enfim, constituirão créditos privilegiados, a totalidade dos salários devidos e a totalidade das indenizações. Aqui nós temos um sério problema, né? Esse dispositivo está tacitamente revogado pela lei de falências. Então, porque ele está falando aqui que a totalidade dos créditos serão privilegiados, enquanto a lei de falência diz outra coisa. Nem todo crédito trabalhista é privilegiado, há um limite, tá? Então, está tacitamente revogado. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Esse dispositivo aqui, ele tá, assim, não existe concordata mais, né? Isso aí é da época da época... Não, Ludmila, não é da sua época, não precisa fazer essa cara. É um pouco mais antigo, né? Concordata. Será facultado aos contratantes sem efeito a rescisão do contrato e consequente indenização. Desde que o empregador... Eu não vejo incompatibilidade aqui com a lei de falências, não. Desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Enfim, esse 449 quase não é estudado. A gente vai estudar sucessão na falência separadamente aqui, tá? O mais importante, então, é ler e reler esse 448, que veio com a reforma, tá? E a gente vai aqui ver agora os requisitos da sucessão trabalhista, tá bom?
nós temos uma vertente tradicional, que vai apontar 2 requisitos, e nós temos uma vertente mais moderna, que é a mais aceita, que vai dizer que precisa só de um requisito. A gente vai ver agora esses requisitos e suas variantes, tá bom? Eu queria deixar isso para amanhã, pessoal. Pode ser? A gente continuar amanhã aqui no... Aí a gente acaba amanhã. A gente acaba amanhã. Isso é porque é rapidinho. Sucessão. Deixa eu ver o que precisa falar mais aqui. Empresa pública é facinho. Consórcio de empregadores é bem pequeno. Grupo, terceirização. Aí eu vou só apontar para vocês. Por exemplo, tem aqui terceirização e trabalho temporário. A gente não vai estudar agora terceirização e trabalho temporário. A gente vai ver só a natureza da responsabilidade. Porque o que está dentro desse ponto aqui, desse ponto 10, é exatamente... Cadê aqui, ó? É a situações de responsabilização empresarial. Então, a gente vai ver os principais tipos na terceirização dos sócios, enfim. Acho que dá para adiantar bem amanhã. Esse ponto 10 está demorando já. A gente teve uma pausa. Enfim. Então é isso. A gente para no item 3.1, aliás, 3.2, a caracterização da sucessão trabalhista. Certo? Pelo menos a gente acabou o grupo econômico. E, enfim. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Estão conseguindo ler os materiais lá do curso? Depois vai diminuir um pouquinho, é porque esse começo é muito teórico. Esses pontos iniciais são bastante teóricos. E é até bom que seja, porque para você compreender a disciplina, você tem que entender a base, né, dela, e, enfim, essas questões aí. Mas logo, logo, por exemplo, empresarial, civil, tem alguns pontos que só cai lei seca, não tem sentido ficar pondo doutrina e doutrina, é só perder tempo, agora para a primeira fase. Então, a hora que começar um pouco mais adiante nos pontos, vai reduzir bastante o material. Eu vou colocar breves comentários a um artigo de lei ou outro, e não ficar colocando inúmeras doutrinas, enfim. Mas nesses pontos iniciais, realmente... Por exemplo, eu estava vendo o ponto de processo civil, que é de amanhã, é engraçado, porque você não encontra no ponto de processo civil a parte histórica do processo civil. Mas vira e mexe cai na prova. Por exemplo, o processo civil se desenvolveu na escola tal, na Alemanha, não sei de onde. Eu nunca vi cair na trabalhista, mas geralmente cai em concurso essas coisas, mas não tem no ponto edital. Então, eu nem coloquei parte histórica no material de processo civil, né? Mas, enfim, qualquer coisa, falem comigo, mandem mensagem aí e bons estudos. Descansem. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.